mais um episódio do podcast. Ontem eu assisti uma série numa plataforma de streaming, não vou falar o nome. O nome da série chama Dying for Sex. Esse era o nome da série. E eu comecei a assistir a série. Eu vou dar um pequeno spoiler se você ainda nunca assistiu, tá? É a história de uma mulher que ela teve câncer. E aí, alguns anos depois, quando ela está fazendo terapia de casal com o marido dela, o médico dela liga e fala que o câncer dela voltou depois de alguns anos. E a partir daí, tudo na vida dela muda. Tudo muda. Ela descobre que ela não estava feliz no casamento dela, que ela queria muito fazer sexo, mas o marido dela, que era o cuidador dela também, não queria tocá-la porque achava que ela estava muito frágil. Então, eles não faziam sexo há mais de 10 anos. E ela se sentia muito frustrada com isso. Tem até uma cena que mostra ela tentando, né, ali. Ela teve iniciativa, tentou ali ter alguma coisa pra ver se rolava. E aí o cara começa a chorar no meio ali da relação. E aí, como mulher, eu mesma me sentiria horrível se eu tivesse tentando ter relação com meu marido e no meio ali ele chorar, mas ele não chorar nem de emoção, né? Porque se fosse de emoção, seria algo até, sei lá, romântico, vamos dizer assim. Mas não foi o caso, né? Ele chorou porque, ai meu Deus, você tá morrendo. E sabe aquela situação? E, meu Deus do céu, eu fico imaginando se fosse na vida real, né, comigo. Terrível. E ela liga pra amiga dela. Em todo momento ela tem essa amiga dela, que é a melhor amiga dela, que tá sempre com ela em tudo. E ela vai em uma outra consulta com o médico fala, nossa, vamos tentar o tratamento imediatamente, vamos fazer isso, isso e aquilo outro, fazendo o plano, né, de tratamento para poder tratar o câncer que tinha voltado. E ela só conseguia pensar que ela não queria estar mais com aquele homem, que ela não queria morrer com ele. Isso me pegou muito, porque assim, eles estavam casados há muito tempo e ela, ao descobrir que ela tinha um câncer que estava num estágio terminal, a pessoa que sempre cuidou dela, a gente pode pensar, a gente pode ver de dois pontos, certo? Do ponto dele, que cuidou dela todo esse tempo, e do tempo dela, que foi cuidada, mas não da forma que ela queria. Não que ela seja ingrata por tudo que ele fez por ela durante o primeiro tratamento dela, mas faltava algo, ela não se conhecia, ela não sabia o que ela gostava, ela não sabia nem falar, porque é engraçado, ao decorrer da série, ela começa a querer explorar, né? Ela deixa o marido dela, fala, olha, eu não quero morrer com você. E ela vai pra casa da amiga dela, a amiga dela acolhe ela, e a partir daí a amiga dela se torna a cuidadora dela. Levar em consultas, quimioterapia e todo esse processo que um paciente que trata câncer tem. E ela começa a explorar, ela baixa aplicativos de relacionamento e
E o perfil que ela cria é assim, tão engraçado, porque é justamente pra isso o perfil que ela cria, assim, exatamente, super, como que eu falo? Super... Ai, gente, não sei, é super na cara de que ela quer só isso. Então, em certo momento ela até baixa um outro tipo de aplicativo diferente, que é mais específico para fetiches. Ao longo da série ela vai se descobrindo, ela vai para uma festa onde tem uma galera lá se explorando, enfim, né, curtindo. E aí ao longo da série ela vai descobrindo o que ela gosta, o que ela não gosta. É assim, é uma série muito engraçada, romântica em certo ponto, mas triste. Triste. Nossa, como eu chorei, porque é triste, é uma paciente de câncer. Nossa, ó, meu olho chega, enche de lágrima de lembrar das cenas e do final. É emocionante, é emocionante. E tem algumas lições que eu tirei dessa série e eu gostaria de compartilhar com você, porque eu achei muito interessante, eu não estava esperando isso. Foi uma série aleatória que apareceu pra mim e eu falei, ah, vou assistir, porque, sei lá, né? E eu gostei muito. Se você não assistiu, eu ainda recomendo que você assista. E um dos pontos que eu quero falar é sobre o sexo em si. Nós mulheres, somos tão recriminadas às vezes por falar sobre isso. Eu lembro que, acho que alguns meses atrás, eu estava num almoço de família na casa da minha mãe. E de família, assim, estava minha mãe, minha irmã, o meu cunhado e um casal de amigo nosso que minha mãe adotou eles. E eles estão sempre com a gente em esses almoços de família, Thanksgiving e Natal, ação de graças, né? E eu fui contar sobre um date que eu tive. E eu tava contando, né, sobre o date que eu tive. E os meninos que estavam na mesa, eles estavam, tipo assim, horrorizados comigo. Eu não tava. Isso porque eu não estava falando ainda abertamente sobre, né, o que aconteceu, sobre esse cara que eu tava conhecendo na época. E eu não falei abertamente, mas eu falei, assim, de uma certa forma que dava pra eles entenderem, né, do que eu tava falando. E eles ficaram literalmente horrorizados, tipo assim, nossa, como que você fala sobre isso aqui no meio da gente? Tipo assim, falei, ah, é normal. Hoje em dia é normal. Mas nem sempre foi assim. Por quê? Eu cresci em um lar cristão. Pais pastores, meu pai e minha mãe eram dirigentes de igreja bem rígida, né? Então, eu fui criada embaixo de muitas regras, embaixo de muitos. Como eu posso dizer? Assim, eu tive uma boa infância, eu fui uma criança feliz, eu fui muito feliz. Meus pais fizeram tudo que eles podiam, que estavam ao alcance deles, para que a gente tivesse uma boa infância, tivesse uma boa criação. Então, mas apesar de tudo isso, tinham certos assuntos que a gente não tinha. Tinha certas conversas que elas não existiam. E essa conversa sobre sexo, ela só surgiu e se tornou uma coisa tranquila
e aberta com minha mãe, por exemplo, há alguns anos atrás. Não tem muito tempo, mas hoje eu sinto que eu tenho liberdade de falar as coisas abertamente para ela. Ah, eu saí com alguém, eu fiquei com alguém. E, nossa, eu não consigo nem explicar o quão libertador isso é. De poder, sabe, ter essas conversas de mãe e filha com ela e, e ela me dá conselhos e às vezes até eu dou conselho para ela. Isso, nossa, melhorou a nossa relação assim 100%. Eu acredito que foi primordial a gente ter, mas foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente também, não foi algo forçado. Foi com o tempo que a gente foi desenvolvendo isso, e hoje em dia eu sinto que eu tenho essa liberdade com ela. Mas eu achei importante eu falar que nem sempre foi assim, e que se às vezes você se sente reprimida, se você sente que você não se sente confortável de falar sobre o assunto, ou que é um tabu, certas coisas para você é um tabu ainda. Eu tenho para te falar que eu sempre fui muito curiosa. Então eu desafio você a ser mais curiosa, procurar saber, fazer pesquisas, porque conhecimento é tudo. A gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Eu não sabia, eu não conhecia o meu corpo. Eu cresci sendo uma menina assim, que não sabia muita coisa. A menina da igreja mesmo. E eu fui me descobrindo, eu casei muito nova, e eu fui me descobrindo mesmo, assim, e meus gostos, e com o passar dos anos, e com o parceiro que eu tive na época, que era o meu marido. Hoje em dia eu não sou mais casada, tô divorciada há uns 3 anos já. 3? Eu acho que é isso. Isso também é importante, você ter um parceiro que goste de explorar, ou se hoje em dia você tem um parceiro que ele não fala também sobre isso, tenta conversar aos poucos, fala, olha, eu gostaria de tentar isso, eu gostaria de tentar aquilo, o que você acha? Você acha que é ok pra você? Você acha que não? Quando você está dentro de um relacionamento, eu acredito que a conversa é a melhor forma, mas tem a forma também de você conversar com a pessoa, né? Falando, ai meu Deus, assim, não pega a pessoa muito de surpresa, sabe? Faz ali uma coisinha especial, ou uma roupa especial, ou sai pra jantar, e aí, né, no jantar você fala que você tem curiosidade de tentar algo e pergunta a opinião do parceiro e se der tudo certo, vamos tentar juntos. E aí, só aproveitar. Porque não dá pra gente viver uma vida tentando agradar o outro ou se privando de algo, se privando de prazeres, se privando de sentir mesmo, por conta de medo, por conta do que, ai meu Deus, o que a sociedade vai pensar. Porque muitas mulheres pensam, ai, eu preciso ser a filha exemplar, ou uma esposa exemplar, mas a sua intimidade fala do que você é, ou como você é. É a forma como que você se expressa também. Quando você está tendo relação, seja com seu parceiro ou não, ou se você não está em um relacionamento. É uma forma da gente se expressar também. Então, quando a gente se reprime,
a gente vai deixando de ser quem a gente é e às vezes a gente até esquece. E nessa série fala muito disso, que ela não sabia quem ela era. Ela não sabia mais, ela teve que começar toda uma jornada para poder descobrir quem era ela. E eu lembro que eu já passei por alguns momentos assim na minha vida também, em que eu esqueci quem eu era, não por conta dessa parte, mas quando a gente tá num relacionamento, a gente tende muito a viver a vida do outro. Esse é um outro ponto que eu também quero falar com você, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tá dentro de um relacionamento. Eu sei que ai meu Deus, quando a gente tá apaixonada, é tudo emocionante, excitante, é tudo novidade, é aquele sentimento maravilhoso que a gente tem, mas a gente precisa tomar cuidado, senão a gente esquece quem a gente esquece do que a gente gosta, do tipo de música que a gente gosta, a gente esquece de coisas que a gente quer fazer para nossa vida. Eu sei que às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas para poder cumprir os planos e objetivos do casal. Mas a gente não pode se esquecer da gente, a gente não pode se esquecer que nós somos indivíduos que estamos em um relacionamento. Você é um indivíduo, seu parceiro é um indivíduo e vocês têm objetivos sozinhos também. E tá tudo bem, tá? Isso é tranquilo, isso é normal, é saudável, tá? Prometo. Então, não esqueça o que você gosta de fazer quando você tá sozinha, ou quando, sei lá, o seu parceiro saiu com os amigos, ou saiu pra jogar futebol, ou tá jogando videogame. O que mais que homem faz? Qualquer atividade igual que você, quando você está sozinha em casa, ou quando você não está tendo um tempo com ele ou ela, o que você faz? Você fica ansiosa? Você fica mandando mensagem o tempo todo? Cadê você? Onde que você tá? Que horas que você vai chegar? Ao invés de aproveitar a sua própria companhia. Ler um livro, assistir uma série ou um filme bobo, sabe aqueles filmes que a gente assiste sozinha, porque a gente quer chorar horrores. Nossa, eu já fiz isso muito. Eu faço, inclusive faço isso muito até hoje. Porque tem certos filmes que é aqueles filmes mais melosos que tem, que faz a gente chorar horrores. E, né, às vezes a gente não quer chorar na frente de ninguém, então tem tantas coisas que a gente pode fazer uma comidinha, às vezes igual, fazer comida. Vamos falar sobre isso. Às vezes você faz comida, aquele jantar, aquela coisa, sabe, para sua família, mas você nunca faz para você mesma. Às vezes você nunca faz, ou faz uma massa, uma coisa assim, mas é fácil, mas você pode dar uma elaborada também, colocar uns temperinhos ali diferente, um camarão, um cogumelo, uma coisa assim. Cogumelo? É cogumelo que fala mesmo? É, né? E, sabe, um risoto com uma carne assim, sabe? Montar aquele prato bonito, tomar um vinho, aproveitar a sua companhia, botar uma música, dançar enquanto você tá cozinhando. Esses são pequenos prazeres, sabe?
da nossa vida, assim, como mulher, sozinha. E é tão gostoso. Igual, eu adoro fazer isso. Eu normalmente faço isso nas sextas-feiras à noite. Que aí eu pego um vinho gostosinho, que eu gosto, faço uma massa e coloco uma música. E aí depois vou assistir uma série bobinha. E é maravilhoso. Parece que assim, a gente se abraça, sabe? A gente fala pra nossa menininha interior: eu te amo, eu cuido de você. Pequenas coisas, como fazer uma skincare. Uau, ai, bem, tomar um banho, o banho premium, aquele banho que a gente esfolia, depila, lava o cabelo, passa máscara de hidratação, faz tudo que tem direito. E também tem outro hábito que eu comecei esse ano, que é assim, como eu não fiz isso antes? É maravilhoso, que é pintar telas. E também desenhar. Eu lembro que eu vi um áudio, acho que foi não lembro, sim, eu acho que foi esse ano, que ficou até em hype no Instagram, que fala assim: quando que você deixou de ser criança? Quando que você virou esse adulto chato, que não faz nada além de trabalhar e tal? E se estende um pouco mais o áudio, eu não vou lembrar exatamente as mesmas palavras. Mas quando que você virou essa adulta chata que não faz nada para você mesma, que não aproveita a sua própria companhia, sabe? Desenhar, pintar, escrever, fazer um diário. Se você gosta de escrever, faça um diário. Faça um diário, sei lá, das emoções, ou só um diário do seu dia mesmo, para que a gente seja assim. O diário é importante para que a gente seja mais consciente de nós mesmos, mais consciente do que vem acontecendo na nossa vida e como as coisas que acontecem na nossa vida afetam a gente. Tem tanta coisa que acontece que às vezes a gente não dá a devida importância, mas tem um impacto muito grande na nossa vida. E a gente nem se dá conta, porque a gente está vivendo tanto no automático que a gente se esquece das pequenas coisas. E às vezes as pequenas coisas são as mais importantes. Tem outro ponto também que eu anotei aqui para eu não esquecer. Ai, gente, a memória da pessoa não é a mesma. Depois do Covid, então, aí que desandou. Sim, a importância da gente sentir. Como assim sentir? Mas eu sinto. Às vezes você pode se perguntar, né? Mas como eu falei, não é sentir estando no automático. É você realmente sentir todas as emoções que você foi feita para sentir. Simplesmente. O nosso corpo é feito para sentir tudo. Tristeza, saudade, amor, felicidade, sentir o luto. E nessa série que eu assisti,
eu vi muito isso, sabe? Que foi um momento que ela descobriu que ela estava, o câncer dela tinha voltado, que foi um despertar para ela, que a partir daí que ela começou a sentir, que ela sentiu que ela não queria mais estar com aquela pessoa, que ela não queria morrer com aquela pessoa. Sentir tristeza, porque ela não tinha muito tempo mais. E ela olhou para a vida dela e viu o quanto de tempo que ela desperdiçou não sentindo. E aí ela entra nessa jornada louca de sentir tudo, todos os sentimentos possíveis. Ai, e até no fim, quando ela tá assim no estado terminal mesmo, tem uma enfermeira que explica para ela o processo, né, o processo da morte. E os tipos, as coisas que iriam acontecer, ela quis saber, porque ela falou, eu quero sentir tudo, por mais tempo possível, enquanto ela conseguisse. Isso me pegou muito forte, sabe? Porque eu já passei por momentos na minha vida em que eu não queria sentir, igual quando eu passei por término de relacionamento. Eu entrei numa espiral de que eu precisava de dopamina, sabe? Eu precisava me sentir bem a todo custo. E aí que a gente entra em festas e sair para bar e aproveitar a vida e dançar. Enfim, eu entrei nessa espiral nessa época porque eu queria de todos os jeitos possíveis fugir do que eu estava sentindo. E deixa eu te falar uma coisa. Ó, vou segurar sua mão aqui enquanto eu te falo isso. Quanto mais você foge do que você está sentindo, mais vai demorar para você se curar. Por exemplo, na época eu estava muito machucada, eu estava muito triste, porque é um luto. Um término de relacionamento é um luto. Eu lembro que uma amiga uma vez me disse isso, que um divórcio é um luto que você vive com a pessoa viva. Isso falou tanto comigo na época que eu nunca esqueci. E realmente é, porque a vida segue, a vida de todo mundo ao seu redor segue, e você tá ali tentando seguir, mas ao mesmo tempo tentando fugir de não sentir. E quanto mais você foge, mais demorado é o seu processo de cura. Então, a gente precisa se permitir, sabe? Sentir tudo ali no momento. Ai, você tá triste, ai, você tá magoada, você tá estressada. Sente, tira um tempo, às vezes ali no momento, igual, por exemplo, estresse, quando a gente tá no trabalho. Vai pro banheiro, fica um tempo ali, sabe? Deixa sair. Se você é muito emotiva, chora. Põe pra fora. Converse com uma amiga. É importante que você tenha
pelo menos uma pessoa com quem conversar, independente da situação, se foi um término, se é algo que aconteceu com você no seu trabalho, se é algo, uma desavença com a sua família, com a sua mãe, seu pai, periquito, papagaio, quem for. É importante que você sempre tenha uma pessoa para quem você possa falar. E se você não tiver, tem uma outra dica para você também. Você pode escrever. Eu fiz muito isso. Eu escrevia, sabe, quando eu me sentia frustrada. Eu ainda escrevo quando eu sinto algum sentimento assim muito forte que fica, sabe, ali e às vezes não sai. Então, eu sinto que só sai quando eu escrevo. Porque você tá colocando pra fora. Você não tá mais só remoendo aquilo ali dentro de você, aquele, sabe? Você coloca pra fora. Nunca deixe nada assim por muito tempo, porque isso te adoece. O nosso corpo, ele sente quando tem algo errado com a gente, com a nossa mente, com o nosso coração. O nosso corpo entende quando você não está se expressando como você deveria. E ele começa a adoecer. Eu lembro que ali pro final, assim, os últimos meses antes de eu me separar, eu lembro que o meu corpo começou a entrar em pane. Isso é muito louco, se a gente for parar pra pensar. Mas o nosso corpo, assim, mas ao mesmo tempo que é louco, é muito como o nosso corpo é inteligente. Ele fala quando a gente não fala. Igual eu estava me sentindo muito ansiosa. Eu sabia que tinha algo errado. Eu estava me sentindo depressiva. E eu comecei, mas eu não falava sobre isso, porque eu morria de medo de conversar sobre e receber más notícias. E eu evitava, porque eu não queria também conflito com a pessoa. Porque eu sabia que a pessoa também não tava, assim, 100% legal. E eu guardava pra mim muita coisa. E eu comecei a ter crise de pânico. E foi... Crise de pânico é um sentimento horrível. E eu não desejo pra ninguém. É horrível. Eu lembro que eu tava numa viagem com os amigos. E era uma viagem na praia. E a minha praia favorita da época. E eu não conseguia aproveitar a viagem. Porque eu tive crise de pânico todos os dias da viagem. O meu estômago começava a... Eu começava a ter muita queimação no meu estômago. Muita queimação. E eu tomava remédio e nada passava. E tomava muita água e nada passava. Porque era emocional. Era emocional. Era de coisas que eu não falava. Era uma situação que tava ali pra explodir. Mas eu tinha tanto medo de conversar, sabe? Eu tinha tanto medo de me expressar e falar, olha, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo tal, o que a gente pode fazer, enfim. E eu tratei isso, eu não tenho mais crise de pânico, eu tive por um tempo só, e eu procurei ajuda, claro, com a ajuda de medicação, e psiquiatra, e psicólogo.
faço terapia até hoje. E eu entendo, hoje em dia, o quão importante é a gente se expressar. De qual forma que seja. Seja você dançando, você cantando, você conversando, você fazendo algo que você gosta de fazer por você, você cuidando do seu corpo, fazendo exercícios físicos, academia, qualquer tipo de exercício que você consiga fazer, você indo atrás das coisas que você quer, sabe? Se dedicando ao seu trabalho, aos seus objetivos, fazendo coisas por você. Isso é o que liberta a gente. Porque, de novo, a gente vive muito no automático hoje em dia. Muito. Às vezes eu me pego assim, vivendo meio que no automático, sabe? E aí eu paro e falo, não, Lana, peraí. E aí eu olho ao meu redor, olho o espaço onde eu estou, meu apartamento onde eu moro. E aí eu começo também a me lembrar de todas as coisas que eu já conquistei até hoje e como eu saí de um momento muito triste na minha vida para o momento que eu estou hoje. E eu falo, uau, uau. É assim, uau. Como as coisas mudam. Como a vida muda quando a gente muda. É louco, muito louco isso. Enfim, eu espero que de alguma forma esse episódio tenha falado com você. Se tenha falado com você, compartilhe com alguma amiga. E me conte a sua história também. Igual como eu contei um pouquinho da minha história aqui. Me conta a sua história. Você pode mandar uma DM no Instagram. O Instagram do podcast é Say Girl Podcast. E eu vou amar saber sua história, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.